Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, por isso que a gente gosta de fazer esse culto nesse horário, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Queridos, eu vou ler mais um texto de Paulo, agora em 1 Coríntios 15, 14, só anota, já separei esse texto aqui, não vou dar tempo de você abrir. 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e vazia também a nossa fé. Minha gente querida, é muito interessante a Páscoa, é muito interessante a ressurreição, a morte de Jesus, e é muito interessante a volta de Cristo. São três coisas, três tempos diferentes, muito distantes um do outro, mas que ambos representam algo tremendo para nossas vidas. A Páscoa é tão linda, que ela traz uma resposta às três piores coisas que o homem enfrenta na vida terrena. Todo ser humano, ele luta contra a morte física, ele luta, tem muita ansiedade contra a morte espiritual, e ele tem dificuldade em esperança. Esses são os grandes, graves problemas da humanidade: a morte física, a morte espiritual e a falta de esperança. Por que que o homem anda tão infeliz nos nossos dias? Por que que o homem suicida? Por que que nós temos graves problemas hoje? Porque falta de esperança. E a Páscoa de Jesus Cristo, ela vem trazer resposta para essas três coisas. Quando a gente olha, e eu queria que você analisasse comigo hoje, a Páscoa em nossos dias, para entender algo profético que nós estamos vivendo nos nossos dias. Primeira coisa, nada na Bíblia, nada na vida de Jesus foi por acaso. Quando Jesus começa o seu milagre, não foi por acaso no casamento. Quando Jesus é morto, ele não escolheu a data, falou assim: ó, gente, me prenda tal dia. Mas Deus, no seu plano eterno, ele percebeu e viu que tudo poderia ser encaixado. E a prisão de Jesus foi na época da Páscoa. E muita gente não entende, desculpa falar isso aqui, para muita gente fala: pastor, mas isso é claro. Mas talvez muita gente não entende. Muita gente acha que a Páscoa começou aqui na morte de Jesus. Não, a Páscoa começou lá no Egito. Vocês lembram disso? Só lembrando, que muita gente acha: o que é a Páscoa? Páscoa é a ressurreição de Cristo. Tá, mas não é que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. É que Jesus ressuscitou na Páscoa. É importante vocês entenderem isso. Então, a Páscoa não começou na morte, né, nesse texto que eu acabei de ler. Não. Também não foi coincidência, foi providência divina. Voltando lá para o Êxodo, só lembrando para vocês, lá no Êxodo, o povo vinha sofrendo durante 430 anos. Havia um povo sofrendo. De quem o povo sofria? Na mão do diabo. Amém, queridos? O diabo era encarnado, Faraó, na escravidão, muitas coisas. Mas o povo de Deus vinha sofrendo como escravos. E aí, nós sabemos que Deus levanta Moisés e tal, aí vem as 10 pragas e tal. No último dia, a pior de todas as pragas, Deus quis matar os primogênitos. Mas Deus deu opção para aqueles que crescem no nome dele. Volto a falar. Antes da Páscoa, estou falando do Êxodo, esquece a ressurreição. Lá no Êxodo, o povo vinha sofrendo durante 430 anos. Sofrimento terrível. E naquele sofrimento, queridos,
naquele sofrimento, Deus deu opção deles terem esperança. Esperança contra a morte física, porque havia uma maldição, uma praga que mataria os primogênitos, mas eles poderiam ser livres da morte física, eles poderiam ser livres da morte espiritual, e eles podiam ter esperança que os 430 anos de escravidão poderiam terminar naquela noite, naquele dia, para que eles pudessem ter uma vida livre, andar pelo deserto, mas ir na terra prometida. Veja bem que a Páscoa primeira, a Páscoa lá, ela fala de libertação, ela fala de esperança, ela fala de um libertador, no caso de Moisés, e ela fala de uma terra prometida, que eles nunca tinham visto, não sabiam onde era, mas sabiam que eles passariam por ela. E passariam pelo deserto antes, entrariam no Rio Jordão, passariam o Rio Jordão e entrariam na terra prometida. E aí, queridos, naquele dia Deus falou assim, esta noite será a noite do Pessach. A Sara poderia depois falar que a pronúncia é certa, viu, Sara? Pessach mesmo? Pessach. A gente fala Pessach, mas a Sara fala hebraica, fala que é Pessach. Então, naquela noite, queridos, Deus falou assim, olha, hoje será a noite de Pessach. Aí o pessoal, o que é a noite de Pessach? A gente vai colocar ovinho de Páscoa para as crianças? Não tinha ovos, não tinha nada. Tinha ervas amargas, tinha cordeiro, era isso que tinha naquele dia. Era até os judeus, o ovo cozido, que depois de água fervente, o ovo fica mais resistente, muitas coisas que a gente não vai falar nesse momento aqui. Mas o que acontecia, nessa noite, vocês vão matar um cordeiro, olha, então naquela noite, o cordeiro inocente, um cordeiro que não tinha nada a ver com isso, ele morreria, daria o sangue dele, e pegaria aquele sangue daquele animal inocente, e passaria no portal das casas. Todas as casas eram obrigadas a ter o sangue, queridos, sim ou não? Deus obriga, em qualquer parte da história, Deus obrigou a fazer alguma coisa? Não. Deus deu a opção ao homem. E naquela noite Deus falou assim, eu dou opção para vocês, quem quiser me obedecer, colocará o Pessach na sua casa, o sangue, e a morte virá, e quando ele vier, naquela casa não tiver a marca do sangue, o primogênito vai morrer. Se não tiver a morte, ela vai pular aquela casa. E aí vem a palavra Páscoa, Pessach, é o que saltar por cima, passar por cima. É isso a descrição da palavra Páscoa. Ou seja, passar por cima. A maldição não entrou, ela passou por cima da minha casa, mas não entrou. Essa é a Páscoa. E aí, coincidentemente, é claro que não tem coincidência, o exército romano manda prender Jesus na sexta-feira. Aí nós sabemos que a igreja até então, Pedro, fica com medo, nega Jesus, Judas se corrompe, corrupção existia desde aquela época. Judas, me dá uma grana que eu vendo qualquer coisa, eu vendo a minha nação, eu vendo a minha pátria, eu vendo a minha fé, eu vendo meu Senhor. E por causa de dinheiro, de corrupção, já existia naquela época, Judas vende Jesus. E aí nós sabemos o sacrifício de Jesus, ele apanha a coroa de espinho, vocês vão ver alguma coisa aqui, vão ser bem mostrado para vocês aqui um pouquinho. E aí o que acontece? Jesus é morto na sexta-feira, que chamamos de sexta-feira da paixão. Jesus é morto, e aí sabemos que as nuvens escurecem o céu, a terra dá uma rachadura na terra, o véu do templo se rasga ao meio, muitos sintomas, sinais acontecem no mundo espiritual e no mundo físico, e aí há um silêncio literalmente sepulcral. Durante a sexta-feira, durante o sábado, os discípulos se acovardaram, se intimidaram, se entristeceram e por um momento perderam a esperança. Por isso que eu digo, Páscoa é uma das coisas lindas, ela é que ela renova a esperança em nossas vidas. E os discípulos perdem a esperança, porque Jesus falou que a morte não venceria, que ele ressuscitaria. Mas Jesus morreu na sexta, passou o sábado, e os discípulos se acovardaram, se esconderam. Pedro falou, não tem nada a ver comigo, não conheço esse homem. E as pessoas, mas você andava com ele? Não, é engano. E todos se acovardaram. E aí, queridos, mas graças a Deus, veio o domingo pela madrugada. Eu não sei qual o momento que você passa de escravidão na sua vida, como no Egito, ou de tristeza, como os discípulos estavam, ou falta de esperança, como aconteceu naquele sábado. E pior, queridos, no dia de sábado, olha, eu acredito que os centros de macumba, as coisas que o diabo, que adora o diabo aí, eles ficam felizes no sábado. O que chama sábado de aleluia, né? Sabe por quê? Porque naquele momento, Jesus
eu vou usar uma expressão bem comum, né? Jesus foi tirado de circulação. Jesus não estava entre os discípulos, Jesus estava morto e na sepultura. E Jesus morto, seu corpo naquela pedra, o diabo festejou, o diabo se alegrou, o diabo riu. Queridos, guarde isso para você entender. Guarde isso que eu vou falar profeticamente. Na Páscoa primeira, lá do Êxodo, o diabo ria do povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Cadê o Deus de vocês? Falou que vocês venceriam tudo. Cadê o Deus de você? Falou que ninguém poderia resistir a vocês. Cadê o Deus de vocês que prometeu a Abraão que onde pisasse a planta dos pés da terra, vocês tomariam posse? Cadê? Cadê a vitória? Vocês não passam de escravos fracassados. Lá no Êxodo, até que Deus levantou Moisés. E agora nos dias, no sábado, certamente o diabo riu, o diabo festejou. Cadê o evangelho que vocês falaram? Cadê o Deus poderoso de vocês? Cadê o Deus que ressuscita mortos, se Ele mesmo está morto? Cadê a filha de Jairo que ressuscitou? Cadê o filho da viúva de Naim que ressuscitou? Cadê Lázaro que ressuscitou? Cadê todo mundo? Cadê o Jesus que você venceria a morte? Cadê? Cadê os crentes? Talvez o silêncio sepulcral foi como vocês estão fazendo nessa noite, nessa manhã. Ninguém dizia nada. E cada um, infelizmente, a palavra parece que perdeu efeito na vida deles. Que eles esqueceram o que Jesus tinha falado. E se intimidaram, se acovardaram. Jesus teve que buscar no caminho de Emaús, todo triste. Só, queridos, que eles esqueceram e que nós não podemos esquecer jamais, queridos. Mesmo que eu esteja passando por período de tribulação, existe uma esperança para a minha vida. Em toda a história da Bíblia, essa esperança está lá. Se a gente resumisse apenas a Páscoa, ela está lá. A esperança está lá. E quando nós olhamos para os nossos dias hoje, foi exatamente a Páscoa. Quando Jesus e os discípulos de madrugadinha, como no domingo de manhã, como hoje, quando eles correm de escuro e chega lá, a sepultura está vazia. Queridos, uma das coisas mais lindas que a humanidade está perdendo é comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive o privilégio, eu tenho foto minha dentro do túmulo de Jesus. E quando você encontra o túmulo de Jesus, o ano que vem, talvez no mês de junho, muita gente está perguntando, no mês de junho de 2020, nós queremos formar uma caravana em Israel, nós iremos, tem um judeu lá de Israel, que está entrando em contato comigo aí, para a gente formar essa caravana, talvez em junho de 2020, nós iremos lá novamente na sepultura de Jesus. Vocês vão ver uma coisa linda e tremenda lá, queridos. Depende se tem muita gente ou não, você forma uma fila para entrar na sepultura. É a coisa mais interessante. Todo lugar que você entra na fila para ver alguma coisa, seja na Disney, seja na exposição, um quadro, lá na França, para ver Mona Lisa, que é tanta gente, as pessoas aglomeram para ver alguma coisa. E no túmulo de Jesus, você fica numa fila, se é que tem, às vezes não tem ninguém, mas às vezes tem uma fila, seja 10, 15 pessoas, a gente chega com um grupo grande, todo mundo quer entrar lá dentro e tirar foto, não cabe, é uma ou duas pessoas por vez, e aí quando você entra dentro da sepultura, você fica na fila para entrar, você entra na sepultura, não vê nada e sai chorando. É o único lugar que você fica na fila para não ver nada e sai chorando emocionado. É isso que Jesus faz. Ainda bem, irmão, se você for aqui no Campo da Esperança, lá tem o túmulo de Juscelino Kubitschek. Você vai lá em vários lugares aí, histórico, você vai ver lá o túmulo de Tiradentes, não sei o que e tal, ou qualquer lugar do mundo, seja de Maomé, seja de qualquer outra pessoa. Olha, aqui estão os restos mortais do fulano, aqui estão os restos mortais do fulano, aqui Buda foi enterrado, aqui Maomé, aqui Confúcio, aqui não sei o que. Todos os túmulos de qualquer outra pessoa no mundo está escrito, aqui jaz o fulano de tal, aqui encontra os restos mortais de fulano de tal. No túmulo, a única sepultura que você não vai ver escrito, a única religião que prega que não tem um túmulo onde você vai ver, a única sepultura que você entra está completamente vazia, é a sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo. A única... Quando você entra na sepultura de Jesus, só tem uma plaquinha escrita aqui, Ele não está aqui porque Ele ressuscitou.
não tem restos mortais, não tem depositado nada, a sepultura continua vazia, porque a morte não o deteu, a morte não segurou Jesus. Jesus venceu a morte. Isso para mostrar para mim e para você que nós venceremos a morte. Nós somos seres imortais, nós viveremos a eternidade ao lado de Jesus. A morte não terá vitória sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Mas, queridos, todas essas coisas repetem. Lá no Êxodo repetiu. Agora, dentro das proporcionalidades, eu estou mostrando. Agora, novamente, o povo era escravo do Império Romano fisicamente. O povo era escravo do pecado espiritualmente. E o povo não tinha esperança, porque Israel era um povo oprimido. E Jesus veio novamente e ressuscita. Em nossos dias, no ano que nós estamos vivendo, a mesma coisa vai acontecer. Tem um versículo. O Espírito Santo dedicou um versículo inteiro, aqui nesse capítulo que acabamos de ler, um versículo inteiro, que é o versículo... Cadê? Peraí. Aqui, o versículo 9, 7. O versículo 6. Assim que Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, versículo 9. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele dedica esse versículo só para falar sobre esse lenço. Ele fala, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Por que que a Bíblia se preocupou, o Espírito Santo colocou esse detalhe? Porque ele disse que a sepultura está vazia, os lençóis que estavam envoltos no corpo de Jesus estavam jogados lá, mas o lenço que estava sobre a face de Jesus estava dobrado à parte. Tudo isso, queridos, existe quando Jesus morreu, ele deixou muitas palavras escatológicas. O que é escatologia? É o estudo a respeito das coisas do fim, que ele vai voltar. Aquele fortão lá que dizia, I will back. Né? Como é que chama? Arnold Schwarzenegger. Todo o filme dele dizia, eu vou voltar. Né? I will back. Né? Então, o que Jesus falou mais ou menos nessas palavras, todo lugar ele ia voltar. O que acontece? Quando você vai em Israel, uma das coisas legais que você vê, é que em todo lugar você estuda cultura judaica. Pastor, o que tem a ver cultura judaica com a minha vida? Com a sua vida talvez nada, mas com a vida de Jesus tudo, porque ele viveu nessa cultura judaica. Então as coisas da cultura judaica servem para a gente entender algumas coisas que acontecem na Bíblia. Além da geografia bíblica, muito bacana, tá? Mas vou pegar só nesse ponto aqui. Naquela época, era muito comum ter escravos. Por exemplo, nós sabemos que Naamã, ele foi curado por causa de uma escravinha, uma menina que era escrava na casa dele, que ele levou como escrava. Então você vê muito, muito comum. E o senhor daquela casa, o senhor daquele escravo, a mesa era posta para ele, e ele comia, e o escravo ficava de longe, nem aproximava, para não interferir na vida dele, não tirar a liberdade que ele. Então o escravo ficava de longe. Ele não ousava chegar perto da mesa, tocar na mesa, enquanto seu senhor não se saciasse, não acabasse de comer. E qual era o sinal que o senhor tinha acabado? Porque existiam refeições naquela época, hoje em dia a gente come com 15 minutos. Normalmente, a ceia de Jesus, a última ceia, dizem que ele gastou 3 dias naquela ceia. Ficou ali, comendo, batendo papo. E muitas vezes você vai ver em Israel, a ceia não era em pé, aquele quadro que a gente vê de Miguel Ângelo, não tem nada a ver, eles faziam uma ceia deitado. Vocês vão ver lá um dia, mas explica melhor. O que acontece? O patrão, às vezes, queria levantar para ir ao banheiro, enquanto estava na mesa. Como é que o servo, você já viu um garçom, você está comendo alguma coisa aqui, você virou para o lado, o cara tirou seu prato para trás do outro. Cadê meu prato? Você pensa que alguém fez a brincadeira, o garçom tomou. Você nem precisa, ele vem, traz um prato novo para você, ele quer te servir melhor. Mas naquela época jamais aconteceria isso. O servo não tocava na mesa. Qual era o sinal? Quando o senhor tinha saciado, aquele pano, aquele guardanapo, ele embolava e jogava sobre a mesa. Quando estivesse embolado, era um sinal para o escravo, para o servo, que ele podia agora limpar a mesa, tudo, que ele tinha saciado, ele já tinha terminado a sua refeição. Mas se o servo, por alguma coisa, fosse ao banheiro, levantasse, fazer alguma coisa, sei lá, foi na porta voltar, o que ele fazia? Ele dobrava o guardanapo. O guardanapo dobrado quer dizer, eu vou voltar. O guardanapo amassado, não volto mais. Encerrou.
E quando os discípulos chegaram, veja bem que eles notaram uma coisa, e um versículo inteiro da Bíblia foi dedicado para esse detalhe. Se não fosse importante, não estava na Bíblia. Vocês concordam comigo? Se não fosse importante, não está na Bíblia. Por exemplo, está dizendo de sandália, está dizendo sobre a cor, embora é uma tradição, mas a Bíblia diz que quando os discípulos entraram, viram onde que estava o lenço dobrado. Dobrado quer dizer o quê? Eu vou voltar. Jesus, em todo momento, em tudo que ele fez na vida, ele deixou uma palavra. Em todo momento, Jesus falou que ele voltaria. Todas as profecias que ele falou se cumpriram e ainda estão cumprindo. E ele deixou, quando os discípulos olharam lá, o lenço estava dobrado. O Senhor, sempre eram servos e Senhor a relação. E o Senhor disse: não se preocupe, o lenço está dobrado. I will be back. Você pode aplaudir isso, é lindo demais. Queridos, a ressurreição de Jesus mudou a história. A ressurreição de Jesus, ela transformou o mundo. É por isso que o diabo, até hoje, em todo lugar, quando ele sabe que Jesus morreu, ressuscitou, mas ele respeita Jesus. Porque houve, antes daquele grande dia do domingo da ressurreição, houve problemas, houve momentos que o diabo se alegrou. E nós estamos vivendo agora, eu vou dizer uma coisa, nós teremos uma nova Páscoa. A Bíblia diz que Jesus vai voltar novamente para buscar a sua igreja, e ele vai fazer uma grande ceia com todos os servos de Deus. Isso nos fala sobre Páscoa, sobre a volta de Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Posso dar uma opinião aqui numa coisa assim? Isso aqui não está na Bíblia que eu estou escrevendo não, que eu vou falar não. Tem coisa que eu falo, não pensa o contrário não que está na Bíblia, pronto. Mas isso aqui você pode pensar o contrário. É só um pensamento meu. O Brasil é um país que é o país onde tem mais tipo de pessoas diferentes. Se olha um europeu, você sabe que é um alemão, você sabe como é que ele é, não é? Se olha um americano, você olha assim, até o jeitão do cara, você sabe. Até os negros americanos são diferentes dos nossos negros, pode reparar. Você olha um colombiano aqui, um boliviano, um paraguaio, você sabe como é que é o Paraguai, não é? Você olha assim, um indiano nem se fala, né? A cor da pele, o tipo dele. Ou seja, muitos países, japonês, chinês, não se fala. Nem se fala, né? A minha netinha, um dia eu mostrei para ela o que era um japonês, e ela, para ela olhar que tinha um olhinho, esse é japonês. Ela está no shopping com a mãe dela, mamãe, um japonês! Então, existem muitas raças e povos que você olha, você sabe que é. O brasileiro você não tem jeito de saber. Tem brasileiro loiro de azul, tem brasileiro moreno, tem brasileiro alto, mais. Você já viu? Nós somos o povo mais misturados. Eu olhando daqui assim, que noção que a gente tem, como nós somos diferentes. O povo brasileiro. Tem gente brasileira que parece com europeu, tem gente brasileira que parece com índio, tem gente brasileira que parece com todo tipo de pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês, querido. Será que não existe alguma pitadinha profética que quando descobriram o Brasil, ou acharam o Brasil, quem estuda história aí, né, não gosta muito de descobrir, mas achar, quando acharam o Brasil, lembra a primeira visão de Pedro Álvares Cabral? Ele avistou a primeira coisa no Brasil, o que foi? O monte. E quem que colocou o nome daquele monte? O Monte Pascal. O Brasil foi descoberto na Páscoa. Será que Deus não está preparando essa nação para preparar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas coisas nós vemos ligadas à Páscoa relacionadas à volta de Jesus. E lá na Páscoa existia, aquele lenço estava lá, eu vou voltar. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos numa nação que passa dificuldade, mas não há dúvida, está passando por transformação. No nosso Palácio do Planalto agora, semana, foi comemorado diante de todos os ministros, um culto de adoração com louvor, com a palavra profética, o presidente e todos os ministros, que eu saiba, que eu lembre, nunca houve na história, mas o Brasil está mudando, o mundo está mudando, e Jesus está preparando para a volta dele. Quantos querem isso? Diga glória a Deus por isso. O que faz o cristianismo diferente de todas as religiões? Claro, princípios de moral, de valores do evangelho, mas acima de tudo, nós comemoramos a ressurreição. Nós não ficamos limitados à morte. A morte foi vencida. Por isso que nós não temos aqui na igreja, e nenhuma igreja que prega o evangelho vivo de Jesus, nós não pregamos Jesus numa cruz. Por quê? Porque toda vez que eu vejo Jesus pregar na cruz, está atrasado, porque a cruz está vazia.
Jesus ressuscitou. A cruz foi uma passagem, mas ele desceu da cruz. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus toda vez que eu vejo uma cruz livre, uma cruz vazia, e isso me fala que Jesus venceu a morte, nós podemos vencer hoje para a glória de Deus. E eu quero colocar, não sei se pessoal, vocês perceberam minha palavra aí? Eu quero colocar alguns pontos importantes que eu acho em relação ao domingo da Páscoa e os dias que estamos vivendo hoje, para que a gente possa entender onde nós estamos nesse exato momento. Primeira coisa, querido, o que existia, vamos voltar agora à Páscoa lá, da morte de Jesus. O que existia naqueles dias lá? Primeira coisa que era característica daquele povo, frieza espiritual. Nunca se viveu, queridos, hoje no Brasil, muita fé sendo levantada. O Brasil talvez já seja, eu não sei como é que é o número, mas se não for uma das maiores nações cristãs. Graças a Deus por isso. 90% dos brasileiros declaram crer em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é algo tremendo em nossas vidas. Mas existe uma frieza. Você pode ver que qualquer pessoa, coitada da ministra Damares, que é pastora, queridos, ela foi falar, não falou ela tinha o direito de falar na posse, mas não foi isso. Pegaram um vídeo dela na igreja, que ela falando, que a história dela, era uma menina que foi abusada sexualmente, uma menina que foi largada, abandonada, e ela era abusada sexualmente constantemente. Um dia ela querendo se matar, ela subiu numa goiabeira. A Anne já fez muitas vezes isso. Ela, de vez em quando pegava a Anne para goiabeira, mas não foi abusada não, é porque ela sempre foi meio doida. Mas a ministra Damares, ela subiu na goiabeira, ela queria morrer. E naquele dia, quando ela pensava em se matar, Jesus apareceu para ela e transformou. Ela dedica a vida dela a cuidar dessas crianças que são vítimas de abuso. E ela contou a história dela. A imprensa toda cai matando, todo mundo criticando, fazendo piadinha, porque ela disse que um dia Jesus apareceu e transformou a vida dela. Hoje qualquer pessoa pode falar, olha, se você quer fazer sucesso, chega na Globo, por exemplo, por Faustão, fala assim, olha, eu acredito em duende, eu vi duende, quer mesmo? Como é que é o duende? Tu não vai achar legal. Mas se você fala que viu Jesus, você é um ridículo. Você não tem espaço. Queridos, este é o quadro do nosso país, esse é o quadro da humanidade. Você não pode falar de Deus. Tem muitos lugares que a pessoa fala assim, olha, você põe grupos lá no trabalho, por exemplo, em qualquer outro lugar. Você pode pôr piada indecente, pode pôr foto de mulher pelada, pode pôr qualquer besteira. Mas o dia que você põe um versículo, olha, por favor, aqui não é lugar de discutir sobre religião. Pode reparar. Pode, qualquer coisa, mas você põe um versículo da Bíblia, não está nem falando de religião. Ou está falando, olha, Jesus te ama, estou orando por você. Não vem você com a religião. Ou seja, por que as pessoas estão dessa forma? Há uma frieza espiritual, há uma apatia espiritual. Você sabia que hoje o número de pessoas cristãos que esfriam da fé, que saem das igrejas, é maior do que entra? O número de pessoas fora de igreja. Então, por que, queridos? É o que Jesus falou que nos últimos dias seria apostasia, frieza espiritual. E naquele momento, a Bíblia diz, antes de chegar o domingo, Pedro esfriou. Jesus estava orando e Pedro estava frio. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus pelo suborno e Maria estava chorando. Muitas vezes esse é o retrato da igreja. Suborno, tem gente subornando e sendo subornada dentro das igrejas, inclusive subindo em palco, somente pagando dinheiro. Uma igreja que paga dinheiro para um cara vir cantar, é uma igreja que está acertando suborno. O altar está sendo vendido. Uma igreja que pastor cobra, só vou por tantos reais, é uma igreja que paga suborno. E está cheio. As maiores igrejas de Brasília fazem isso todos os dias. E muita gente está lá entrando no suborno. Só subo na igreja por 30 moedas de prata. Isso chama trair Jesus. Porque de graça recebeste, de graça dai. É necessário que aconteça mesmo. É necessário que esse pessoal cobre para ir para a igreja. É necessário que isso aconteça. E é necessário que muito pastor pague. É necessário. Porque se isso não acontecer, não cumpre a profecia. Era necessário que Judas vendesse Jesus por 30 moedas. É necessário termos traidores no nosso meio. Esse é o retrato da igreja. Para preparar para a volta de Jesus. Então precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Antes do domingo havia frieza. Antes do domingo, querido, da ressurreição de Jesus, a opinião pública era contrária. As pessoas haviam, a gente prefere Barrabás do que Jesus. Hoje se comparam os maiores corruptos do país com Jesus, queridos. Eu tenho dúvidas
Se Jesus estivesse de um lado hoje e colocasse alguns políticos ou cantores, seja pastores, para que lado as pessoas iriam? E naquela véspera, a opinião pública era contrária. A multidão estava difamando Jesus. Jesus estava na cruz, o próprio um dos ladrões começou a difamar Jesus. Ai, desce da cruz, você não é poderoso? O que você está fazendo aí? E o povo zombando, escarnecendo. Ah, ele é rei, vamos colocar uma coroa. E colocaram coroa de espinhos. E chicotearam, e bateram, e zombaram. É assim, queridos. Se a Damares fala que viu Jesus, criticam, ou ela ou qualquer outra pessoa. Mas as pessoas colocam pessoas nu na rua e acham normal. Colocam crianças para ver quadros, sabe, de zoofilia, pessoas tendo relação com animais, de todo tipo de pornografia, e acham normal. Não se engane, queridos. Sempre antes de Jesus se manifestar na humanidade foi assim, e vai ser assim. Mas isso nós devemos alegrar, porque a volta de Jesus cada vez aproxima mais. Diga amém por isso. A multidão difamava, a multidão escarnecia. Colocaram Jesus entre ladrões, entre bandidos, para mostrar para ele, ó, você é como eles, você vai morrer como eles, você vai morrer entre eles. Mas lembre-se também que naqueles dias, no meio da adversidade, sem o povo saber, o plano de Deus estava sendo executado. Por mais imorais, por mais incrédulos que as pessoas sejam, elas não sabem que o plano de Deus está sendo executado no nosso país, no mundo. E o Brasil, eu não sei porque acontece tanta coisa ruim, mas Deus está levando o Brasil a encontrar com Ele. E eu dou glória a Deus por isso, querido. As pessoas vão continuar difamando, vão continuar falando mal. Toda vez que alguém fala de Jesus, as pessoas vão criticar. Eu participo de um grupo de pastores aí, inclusive o pastor Josué Valandro, que é o pastor da esposa do Bolsonaro. Ele sempre fala, ele vai fazer uma oração, a pessoa faz uma crítica terrível. Se alguém vai lá cantar uma música, faz uma crítica terrível. Qualquer coisa que põe Jesus no meio, a imprensa vem contra. Mas a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar alguma coisa boa da imprensa, querido? Você quer imprensa que fala alguma coisa boa? Vai para a imprensa do Espírito Santo. Já foi registrada aqui. É essa que temos nos apegar nessa noite, nessa manhã. Diga amém por isso. Então, queridos, os discípulos estavam questionando, gente, será que Jesus falou a verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Será que Deus permitiu? Será que era plano de Deus? Onde estava Deus que permitiu acontecer com Jesus isso? E os fariseus celebrando, porque Jesus foi condenado, os soldados romanos celebrando, e todas aquelas pessoas que tinham um plano contra Jesus começaram a celebrar. A outra coisa interessante que aconteceu é que a terra começou a dar sinais. Rachadura na terra, o céu escureceu. Queridos, nunca na história da humanidade a terra se manifestou tanto quanto temos nos nossos dias. Seja terremotos, seja chuvas, seja... olha essas coisas que aconteceram nesse ano, no Brasil e fora do Brasil inteiro. Cada coisa horrorosa. A terra geme, a Bíblia diz, esperando o retorno do Senhor Jesus. Nós sabemos que na véspera tudo isso aconteceu. Outra coisa que nós vemos no dia de hoje, as pessoas, o mundo perdeu a alegria, perdeu a esperança. Se Jesus morreu, com a esperança que tem? Ele é a nossa alegria, Ele morreu. Parece que a morte havia ganhado. E nos nossos dias hoje, parece que a morte sempre é a saída. Agora, semana, o presidente lá ex-presidente do Peru, suicidou, inclusive. Ex-presidente da República. Hoje está uma coisa assustadora. Parece que a morte é a solução para muito. Quer dizer para você, a morte não é a solução, a vida sim. A vida em Cristo Jesus é a solução. Parece que Satanás está rindo nos dias de hoje, como riu naquele dia. Parece que o pecado ganhou espaço e a santidade de Deus se perdeu. Jesus é enterrado, Jesus é sepultado. Soldados montam guardas para não deixar ressuscitar. Uma pedra é rolada sobre a porta do sepulcro. Agora ninguém tira, ninguém entra, ninguém sai. Todas as vezes é isso que estão tentando fazer. Vão tirar a religião da escola. Vão proibir as igrejas de pregar nas praças. A igreja não pode pregar nos ônibus, não pode pregar nas ruas, não pode pregar na rodoviária. Lá o cara pode tocar forró, fazer qualquer coisa. Mas se você chega pregando o evangelho, você vai ser preso. Ônibus aqui em Brasília esse ano foram levados para a delegacia simplesmente porque uma pessoa começou a pregar o evangelho em voz alta dentro do ônibus. Cada vez mais os guardas estão se fechando. Estou falando a guarda, não estou falando a polícia especificamente, mas a guarda se fechando. Não se preocupe, querido.
Tudo isso faz parte da passagem, tudo isso faz parte do início da Páscoa, mas o domingo vai vir, onde Jesus vai ressuscitar, e nós estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Por fim, a morte, ela ganha espaço. Agora, Jesus está morto. Mas existe uma coisa linda que a palavra de Deus fala, que naquele dia, naquele momento, quando Jesus morre, enquanto as pessoas choravam, Jesus foi pregar aos cativos. Ele foi confrontar o inferno e foi dizer para o diabo: morte, onde está a tua vitória? E Jesus, desde a primeira Páscoa, antes da primeira Páscoa, desde Adão, lá no jardim do Éden, quando Deus fez o homem para reinar, o homem entregou o seu reinado ao diabo. O homem não quis obedecer a Deus, obedeceu ao diabo. E daquele dia em diante, o homem perdeu a autoridade sobre a terra. E o diabo começou a aprontar. Agora, no Novo Testamento, Jesus dá essa chave. Rouba não, toma de volta. O diabo tinha roubado a igreja, Jesus arranca, toma a força das mãos do diabo. Arranca e entrega a igreja. Entrega a igreja a mim e a você. E disse: essa chave eu conquistei para você. A última palavra, lá na cruz, que Jesus disse, Ele disse: está consumado. Qual era o preço? O diabo, olha, para os homens ser resgatados, só um sangue inocente. Mas não é sangue de bode, não é sangue de ovelha, é um sangue de alguém que conseguiu vencer a morte, que conseguiu vencer o pecado. Jesus, aqui está o sangue. Ele viveu sem pecado, e viveu como homem, e ele derramou a sua última gota de sangue, e disse: está consumado. Eu paguei o preço, agora devolve. Me dá a minha mercadoria, me dá a chave da vida e da morte, me dá a chave. E ele toma a chave: eu paguei o preço, eu tenho direito, essa chave é minha. E agora eu entrego a minha igreja, e as portas do inferno nunca mais vão prevalecer contra a minha igreja, a igreja de Deus vivo. A Páscoa nos fala sobre esperanças, fala sobre vitória. É por isso que o diabo treme diante de você. É por isso que o diabo teme a você. Antes não era assim. No Velho Testamento você não vê isso. Você vê Davi tocando para afugentar o diabo. Mas agora você vê a autoridade sobre nossas vidas. O diabo manifesta e nós o repreendemos. Não porque o poder está em nós, mas na Páscoa Jesus tomou a chave que estava do diabo e deu às nossas vidas. É por isso que o diabo odeia a igreja de Jesus. Por isso que o diabo te odeia. É por isso que o diabo quer te enganar. É por isso que o diabo quer dizer para você perder a sua esperança. É por isso que o diabo quer dizer para você perder. E não entendo porque está acontecendo isso. E muitas coisas não entendemos mesmo. Os discípulos ficaram sem entender porque Jesus sofreu tanto e porque ele morreu. Porque que ele levaram para a sepultura, que colocaram uma pedra, parece que tudo acabou, não tem mais esperança. Muitas vezes isso acontece sobre nossas vidas. Mas lembre-se que existiu o domingo pela manhã, existiu a sexta, existiu o sábado, mas o domingo pela manhã ele ressuscitou. Por isso estamos aqui nesse culto. Talvez o culto mais importante durante o ano é o culto da ressurreição. Estamos aqui para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa em nome de Jesus.